Olá, caros alunos e professores. Aqui é Antônio Carlos, professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. Nesse vídeo, eu vou comentar as atividades propostas no volume 4 do Plano de Estudo Tutorado para a segunda semana do nono ano do ensino fundamental. Pessoal, se inscreva no meu canal, ative o sininho da notificação, deixe sua curtida e também o seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Isso ajuda muito no crescimento do canal e também me dá motivação para continuar produzindo conteúdos como esse para vocês. E vou pedir também para você compartilhar esse vídeo para seus colegas para que possamos levar essas informações ao máximo de estudantes em Minas Gerais e assim eles conseguirão entregar as atividades para seus professores e garantirão a aprovação. Depois de você ter lido o conteúdo do PET dessa semana, ter assistido às aulas apresentadas no programa Se Liga na Educação e também ter visto o meu último vídeo em que eu explico o conteúdo dessa semana, é a hora então de você testar os seus conhecimentos. E só lembrando que pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas, para que você possa realizar com sucesso essas atividades. Para essa segunda semana, eu estou usando o gabarito do professor Fabrício Demarques, e a segunda semana do PET 4 corresponde ao período de 14/9 a 18/9. Observe os dados abaixo e responda às atividades 1, 2 e 3. Bem, nós temos aqui um infográfico que apresenta a situação geral dos refugiados pelo mundo. Nós temos cerca de 79,5 milhões de pessoas forçadas a se deslocar no mundo até o final de 2019, sendo que 1% da população está deslocada, 80% das pessoas deslocadas no mundo estão em países ou territórios afetados por grave insegurança alimentar ou desnutrição, 73% estão em países vizinhos. Enfim, são várias informações aqui relacionadas então aos refugiados distribuídos pelo globo terrestre. E na questão de número 1, pede-se: com auxílio do Mapa Mundi, identifique em quais continentes estão localizados os países de origem dos maiores grupos de refugiados e anote em seu caderno. Então, observando o mapa, a resposta ficaria África, Oriente Médio, Ásia e América do Sul e Central. Questão 2. De acordo com o que você estudou, por que esses países provêm muitos refugiados? Quais são os principais países de acolhida dos refugiados? Bom, nós temos aí as guerras, os desastres ambientais, a questão política, perseguições por rivalidades étnicas, disputas no poder. E como exemplo nós temos o caso da Turquia, Colômbia, Paquistão, Uganda e Alemanha. No caso da Turquia, ela recebeu o maior número de refugiados, um total de 2,9 milhões, vindos principalmente da Síria. O país abriga cerca de 30 mil refugiados do Iraque. As crises na África subsaariana tendem a forçar as pessoas a fugir para os países vizinhos. E como resultado, esta região continua a acolher um número cada vez maior de refugiados. O Paquistão acolheu a segunda maior população de refugiados no final de 2016, 1,4 milhão de pessoas, vindas principalmente do Afeganistão. Esse número diminuiu ligeiramente devido aos refugiados que regressaram para casa. Cerca de 1 milhão de refugiados buscaram segurança no Líbano e quase 1 milhão no Irã. Na Alemanha, a população de refugiados mais do que duplicou em 2016, chegando quase 700 mil pessoas. O principal motivo para esse aumento foi o reconhecimento de solicitações de refúgio apresentadas em 2015, principalmente pelos sírios. Questão 3. Elabore um parágrafo com os dados acima apresentados pelo Alto Comissionado das Nações Unidas para os Refugiados e dê sua opinião pessoal sobre o tema refugiados no mundo. Para essa resposta, você volta aqui no gráfico e observa as informações aqui existentes. Você pode então discriminar o que você observa, como por exemplo a quantidade de milhões de pessoas forçadas a se deslocar no mundo até o final de 2019. Você pode colocar as informações relacionadas então a cada região,
quais são os principais países que acolhem esses refugiados e também a origem desses povos em cada um dos países. Enfim, as informações aqui existentes nesse infográfico que você vai discriminar nesta resposta. Questão 4. Segundo o dicionário Aurélio, a palavra empatia significa a capacidade psicológica para se identificar com o eu do outro, conseguindo sentir o mesmo que este nas situações e circunstâncias por esse outro vivenciadas. O ato de se colocar no lugar do outro. Como remediar os problemas dos grupos minoritários no Brasil? Pesquise, se possível, quais são eles e se você faz parte de algum grupo ou se conhece pessoas que fazem parte desses grupos minoritários brasileiros. Bem, apesar de serem a grande maioria da populacional do país, mulheres e negros, junto com os povos indígenas, deficientes, homossexuais, travestis e transgêneros, entre outros grupos minoritários, são considerados minorias na sociedade brasileira quando analisamos direitos conquistados e a representatividade desses povos. Muitas vezes não tem representatividade clara, objetiva, tanto a nível econômico e principalmente político. Questão 5. Leia o texto. De onde surgiu o desejo dos catalães de se separarem da Espanha? Foi na metade do século XIX que o sentimento nacionalista aflorou. Nos anos de 1930, a Catalunha conseguiu autonomia política na Espanha e tentou declarar a independência de forma unilateral. Contudo, em 1936, por um golpe militar e com a Guerra Civil Espanhola, o general Franco tomou o poder do país e permaneceu por 40 anos. Com a morte do ditador, a democracia ressurgiu na Espanha e a nova Constituição restituiu a autonomia política da região. A partir daí, o partido majoritário foi quase sempre o nacionalista. Em 2010, durante grave crise econômica na Espanha, as manifestações pró-independência na Catalunha se tornaram cada vez mais frequentes. E aqui então nós temos a localização da região Catalunha no continente europeu e também no território espanhol. Pergunta se você sabia que o time de futebol Barcelona é um símbolo cultural do povo catalão, uma minoria étnica? Pesquise, se possível, como está a situação da Catalunha na atualidade. Bem, o povo catalão possui uma forte identidade cultural local. Na região se fala espanhol e o catalão, que é a língua própria deles. A tradição cultural permeia a ideia de uma nação catalã no imaginário coletivo. A independência da Catalunha é uma reivindicação antiga dos nacionalistas. Vários apoiadores, como por exemplo o Carles, que é reconhecido por apoiar a causa separatista, e o seu governo foi formado por uma coalizão de partidos separatistas. A partir de causas históricas, um argumento popular para a independência é que o governo espanhol estaria se aproveitando da região e cobrando impostos demais. A crise financeira em 2008, por exemplo, aumentou o descontentamento e fortaleceu o movimento separatista. Já quem é contra também argumenta que sem um apoio econômico federal, a região não terá sustentação financeira. A Catalunha possui um governo regional autônomo, porém subordinado ao Estado da Espanha. No dia 1º de outubro de 2017, a Catalunha realizou um referendo, que foi uma consulta aos seus eleitores para saber se a população queria que a região se separasse ou não da Espanha. De acordo com as autoridades locais, cerca de quase 3 milhões de cidadãos foram às urnas e o resultado foi de 90% a favor da separação. O processo de votação foi marcado por polêmicas. Segundo a Suprema Corte da Espanha, a eleição realizada na Catalunha é ilegal e viola a Constituição. A Corte Superior considerou que a Catalunha não pode decidir sozinha se vai separar do resto do país, porque ela é parte do Estado espanhol. A votação seria legítima se fosse acordada em conjunto com a Espanha. Em setembro do mesmo ano, a polícia espanhola prendeu os responsáveis do governo regional da Catalunha para impedir a realização do referendo. Como reação, milhares de pessoas foram às ruas para protestar, e a votação proibida teve grande adesão da população. Caros estudantes e professores, esse foi o vídeo explicativo das atividades propostas no volume 4 do Plano de Estudo Tutorado para a segunda semana do 9º ano do ensino fundamental. Meu agradecimento por ter curtido e compartilhado esse vídeo. Meu forte abraço e meu muito obrigado.